Você acha que a união civil entre homossexuais deve ser defendida pelo cristão? Eu acho, com certeza, porque Cristo é amor, né? E a união entre um homem e uma mulher, existe o amor. Eles se amam, eles se respeitam. O amor, Deus é amor, e Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de qualquer pessoa. E esse amor é Deus. Eu não estou falando de forma... Além da questão também do respeito. É uma questão de respeito. Eles são seres humanos. E como seres humanos, todos nós somos filhos, e essa é a identidade. Então, para mim, sim, eu acredito e defendo a união estável como seres humanos, como filhos amados e queridos de Deus. Deus amou o mundo. Deus não amou a Ana porque a Ana é boazinha. Deus não amou o pastor porque o pastor é bonzinho. Ele amou o mundo. E é essa a minha visão. Vamos começar. Pastor João, vou fazer a mesma pergunta. Diante de tudo que foi exposto, tem aí a fala do Ed René, que o senhor deve ter recebido, porque eu recebi umas 50 vezes de pessoas. Pastor, vê isso. Deve ter acontecido com o senhor. É a mesma coisa com o Papa. E como que o senhor se posiciona a respeito? Você acha que o cristão deve aceitar, deve defender a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo? Eu lamento que o assunto tenha lugar até para discussão no meio evangélico. Eu lamento o posicionamento tanto do Ed René como do Papa. Eu lamento que esse tipo de assunto seja um assunto a ser pensado. Porque existem situações, eu mesmo já tive aqui várias vezes discutindo assuntos com pastores, com líderes, com pessoas, em relação à fé evangélica, de pensamentos que se contrapõem, de interpretação, de forma de ver. E tudo isso eu acho justo e razoável que se faça. Há diversas formas de ver algumas coisas culturalmente falando no meio evangélico. Mas um assunto desse não. Um assunto desse, ele tem uma interpretação literal das Escrituras Sagradas. Só me resta saber nesse debate se nós vamos entrar no campo das Escrituras ou não. Depende de vocês dois. Então, eu não sou teóloga. Eu sou cristã. Eu tenho a minha vida... E eu tenho a minha relação com Deus. A palavra, sem o Espírito, ela é morta. Então, Jesus é a palavra. Deus... Então, mas esse é um debate entre evangélicos. Então, você é evangélica, eu também é evangélico. Okay, então, o evangélico assim, é a palavra, é a Bíblia, certo? O evangélico, então, ele é baseado na Bíblia, mas Jesus é a palavra. E Jesus é amor. Deus é amor. E é nessa linha, para mim, a Bíblia, o Velho Testamento. Se a gente for discutir a respeito de palavra de Velho Testamento, eu, Ana, entendo que o Velho Testamento foi conduzindo nós a entender que realmente todos nós, independente de quem seja, precisamos de um Salvador. Isso é verdade. Então, se for olhar, se for pegar versículos, não é uma briga de versículos bíblicos, para mim. Para mim eu entendo o Velho Testamento me levando a entender que realmente eu preciso de um Salvador que veio para salvar a humanidade. E se o fruto tem que ser o amor, tem que ser a inclusão, tem que ser o estar todos juntos, todos fazendo parte de uma mesma família, filhos de Deus. Pastor João. Eu fiz essa colocação e dentro da colocação uma pergunta, porque não adianta discutir um assunto... tendo como base a Escritura, se não se crê nas Escrituras como palavra de Deus. 2 Pedro 2, 1:20 diz que nenhuma profecia de particular interpretação. Ninguém tem o direito de pegar a palavra de Deus e interpretar de forma particular. E no versículo seguinte, o 21, diz que nunca qualquer profecia foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se o debate, se a conversa é apoiado nas Escrituras, eu vou caminhar com as Escrituras. Mas eu preciso saber se a debatedora, que debate comigo, também crê nas Escrituras dessa forma. Porque se não crê dessa forma, então nós temos que debater da forma biológica, social, ou temos que debater na sociologia, debater em outro campo. Porque se vai debater com as Escrituras,
Então precisa crer. Porque eu não debato com uma pessoa que não crê nas Escrituras. Não, eu creio nas Escrituras, só que eu creio que as Escrituras nos levou a Cristo. E hoje o olhar que eu acho que a gente tem que ter é justamente o olhar de Cristo. O que Cristo fez? As Escrituras nos levam a Cristo e Cristo nos leva às Escrituras. E as Escrituras nos mostram uma mudança de vida e comportamentos éticos e morais. Então, é isso que é o Evangelho, comportamento ético e moral. O Evangelho transforma a nossa vida para a eternidade, para uma vida de salvo, como você colocou bem. A princípio, todos nós precisamos de salvação. Isso. E nos prepara para viver essa vida e nos condiciona na maneira de viver essa vida. Eu participo da crença de que eu sou servo de Deus e eu não me sirvo de Deus. Eu participo da crença de que eu me ofereço a Deus para ser trabalhado pelo Espírito Santo, para Ele modelar a minha vida conforme as Escrituras. O tempo e todo. não uso as Escrituras para adaptá-la aos meus desejos ou paixões.